Relato registrado na Espanha do século XVIII. Imagine entrar sozinho em uma sala escura. Na parede diante de você existe uma pintura. À primeira vista parece apenas uma obra antiga. Mas então você percebe algo. Bruxas voando durante a noite. Corpos sendo devorados. Rostos deformados pelo medo. E figuras observando da escuridão. Essas não são imagens de um filme de terror. Elas foram pintadas por um homem real. Seu nome era Francisco Goya. Considerado um dos maiores artistas da história, mas também o criador de algumas das pinturas mais perturbadoras já registradas. Com o passar dos anos, uma doença misteriosa deixou Goya completamente surdo, isolado do mundo, cada vez mais distante das pessoas. E foi nesse período que suas obras começaram a mudar. Os santos desapareceram. Os anjos desapareceram. E em seu lugar surgiram monstros, bruxas, demônios e cenas que pareciam saídas diretamente de um pesadelo. Mas a pergunta continua sem resposta até hoje. Goya estava apenas pintando sua imaginação, ou tentando mostrar algo que acreditava ser real. Conforme os anos passavam, as pinturas de Goya ficavam cada vez mais estranhas, cada vez mais sombrias. Enquanto outros artistas retratavam cenas religiosas e momentos gloriosos da história, Goya parecia interessado em algo diferente, algo escondido, algo que a maioria das pessoas preferia não enxergar. Em diversas obras, ele retratou figuras reunidas durante a noite. Personagens de aparência incomum, rostos distorcidos pelo medo, pessoas observando acontecimentos que pareciam saídos de um sonho ruim. Mas o mais intrigante não era o que aparecia nas pinturas. Era a sensação que elas provocavam. Muitos visitantes descrevem a mesma experiência até hoje. A impressão de que existe algo errado, algo difícil de explicar.
As figuras parecem observar o espectador. Os cenários parecem silenciosos demais. E quanto mais tempo alguém encara a pintura, mais desconfortável se sente. Alguns historiadores acreditam que Goya estava criticando a sociedade de sua época. Outros acreditam que ele estava retratando os medos que dominavam a população. Mas existe uma terceira possibilidade. Talvez aquelas pinturas fossem muito mais pessoais. Talvez fosse um reflexo dos próprios pensamentos que consumiam sua mente. Pensamentos que se tornariam ainda mais sombrios nos últimos anos de sua vida. Porque o que Goya faria em seguida jamais foi planejado para ser visto pelo público. Nos últimos anos de sua vida, Goya se afastou quase completamente da sociedade. Velho, doente e cada vez mais isolado. Foi então que ele se mudou para uma casa conhecida como a Casa do Surdo. Um nome que parecia combinar perfeitamente com seu destino. Longe dos olhares do público, Goya começou a criar suas obras mais perturbadoras. Mas desta vez havia algo diferente. Ele não pintava para clientes. Não pintava para igrejas. Nem para colecionadores. Ele pintava apenas para si mesmo. Diretamente nas paredes da própria casa. Nenhuma dessas obras foi planejada para ser exibida. Ninguém deveria vê-las. E talvez seja justamente isso que as torna tão inquietantes. As figuras pareciam surgir da escuridão. Os rostos eram estranhos. As expressões transmitiam medo, sofrimento e desespero. Como se aquelas imagens fossem fragmentos de pensamentos que não deveriam existir fora da mente humana. Alguns especialistas acreditam que aquelas pinturas refletiam o estado emocional de Goya. Outros acreditam que eram críticas à sociedade e aos conflitos que destruíam a Espanha. Mas existe uma pergunta que continua sem resposta. Se aquelas obras nunca foram feitas para o público, por que ele sentiu necessidade de criá-las? Talvez fossem apenas pinturas. Talvez fossem desabafos. Ou talvez fossem os monstros que apareciam quando a razão adormecia. Uma frase atribuída ao próprio Goya permanece viva até hoje. O sono da razão produz monstros. E ao observar suas pinturas, é difícil não se perguntar que monstros ele estava vendo.
Obrigado por acompanhar mais um relato. Se você já viveu alguma experiência estranha, perturbadora, ou simplesmente impossível de explicar, deixe sua história nos comentários. Quem sabe seu relato não aparece em um próximo vídeo. Até a próxima noite. E cuidado com aquilo que observa quando ninguém mais está olhando.